35 minutos. A gente recebe agora a Lê Lara, sócio-diretor da Paine Agronegócios. Ale, é sempre um prazer falar contigo. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Paula, bom dia. O prazer é meu. Ale, a gente está aqui na expectativa, né, para o lançamento do Plano Safra, porém a gente sabe que teve aí o adiamento, né, da semana passada para hoje. Primeiro, queria entender na tua leitura se esse adiamento acabou atrapalhando aí o planejamento dos agricultores e se de fato o plano que deve ser anunciado vai ser ali suficiente para ajudar o setor como um todo. Bola, até acaba atrapalhando porque a temporada já começou, né? Ela começa no dia 1º de julho. Então, pela primeira vez, nós tivemos o Plano Safra sendo lançado após o início da temporada. Agora, nós estamos aguardando o lançamento oficial. O último dado que eu tenho é que o Lula ainda estava indo para o anúncio da reunião. Então, já às 11h40 da manhã já está acontecendo esse atraso. O volume de recursos, provavelmente, que o governo vai anunciar, ele vai estar abaixo daquele solicitado pela CNA, pela Associação das Cooperativas. Então, a gente deve ter um recurso realmente um pouquinho abaixo, deve crescer em relação ao ano passado, que é uma boa notícia. E pelos comentários preliminares que nós tivemos, algumas linhas de crédito, principalmente para o Pronaf, que é uma linha de crédito destinado para a agricultura familiar, vão ter uma redução de juros, como, por exemplo, a produção de arroz. O arroz convencional deve ter uma redução de 4% para 3% e o arroz orgânico para 2%. Então, isso acaba sendo uma boa notícia também, o governo olhando com olhos ali atentos à escassez de arroz que nós já tivemos esse ano, tivemos em 2021 também, então um fomento ao setor. Por que ele pode atrapalhar ainda mais a agricultura, principalmente para os plantios da safra de primavera-verão, que começaria em setembro agora? Porque mesmo após o anúncio do governo dos recursos, da edição da medida para liberação dos recursos, até este recurso chegar para o agricultor que estiver tomando, existe um tempo, que às vezes vai 60 a 90 dias, porque o dinheiro é liberado através de banco, o banco tem os seus processos para casar, tem as análises de crédito, tem o seu prazo para disponibilização, então possivelmente para algumas linhas de crédito e para alguns produtores, esse recurso não vai chegar a tempo de iniciar o plantio. Trata-se de commodity agrícola, então a perda de uma janela adequada pode colocar a risco de produção. Então, é uma notícia ruim esse atraso, sim. Pô, Ale, você citou ali no arroz, não dá para não aproveitar, né, a tua presença aqui para falar sobre isso. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse hoje que o Brasil não precisa mais do leilão de arroz, apenas o incentivo, de fato, à produção nacional. E acho que talvez essa lucidez, né, que veio hoje ali ao ministro da Agricultura, que todos os pequenos produtores e os agricultores brasileiros estavam esperando, de fato, que ele tivesse e não, né, ali tivesse aquela pressão que a gente estava vendo até para um novo certame depois do cancelamento do último leilão por conta de inúmeras irregularidades. De fato, queria entender um pouco da tua leitura, né, sobre essa mudança de visão do ministro Carlos Fávaro, talvez essa sinalização ali junto com o lançamento do Plano Safra seria para tentar recuperar um pouco do mal-estar que acabou sendo causado entre o governo e os agricultores? Eu acredito que sim, Paula, porque, na verdade, o Brasil em nenhum momento efetivamente precisaria daquela importação. Hoje o Brasil ele já importa, as empresas privadas já importam uma quantidade em torno de 1 milhão e meio de toneladas de arroz, principalmente da região aqui da América do Sul. A Argentina é um grande exportador para nós, Peru também acaba exportando, e também trazemos um pouco de arroz lá da região da Ásia, Vietnã e Tailândia. Então, aquela medida do governo, da própria Conab fazer a importação de arroz, era uma medida descabida, mas eu acredito que foi uma intenção do governo de tentar aliviar para a população o sentimento de escassez de oferta, porque numa tragédia como aquela que aconteceu durante as enchentes, não são poucas as mensagens que rodam os grupos de WhatsApp e redes sociais falando sobre a escassez, sobre a falta de produtos. Isso acaba levando a uma corrida às gôndolas do supermercado e esse aumento inesperado da demanda acaba puxando os preços. Então, o governo pode ter vindo nesta tentativa. Agora, passando aquele momento mais agudo da crise
e da tragédia, aí sim caíram na realidade e viram que não havia necessidade desta importação de arroz. O Brasil ele teve uma redução pequena na produção, porque felizmente a colheita do arroz já havia avançado bastante no Rio Grande do Sul quando iniciou a enchente. Então nós teremos ainda um superávit com uma sobra, um estoque final para essa temporada em torno de 1,5 milhão de toneladas de arroz. Então uma produção nacional de 12 milhões, mais uma importação de 1,5 milhão, para um consumo de 11,5 milhões de toneladas. Então o governo em si agora anunciou, tenta se reaproximar, principalmente pela figura do ministro Carlos Fávaro do setor do agronegócio, realmente reafirmando a não necessidade da importação. E ainda mais após todas as suspeitas de irregularidades e escândalo que aconteceu no processo de licitação dos leilões. Ale Delara, muito bom dia para você, prazer conversar contigo novamente. Retomando um pouco também da conversa sobre Plano Safra, e a gente viu aí a disparada do dólar nos últimos dias, a gente teve uma movimentação muito forte, né, de desvalorização do real. Queria entender um pouco sobre alguma relação, se existe, né, ou atrapalha o planejamento dos agricultores. Adiar o Plano Safra elevou o dólar, existe essa relação também, isso pode ter atrapalhado também esse planejamento. Como que fica daqui para frente com o dólar nesses patamares atuais? Tem muita coisa em dólar ali também, insumos, né, sendo comprados. Queria entender um pouco dessa relação e como é que fica, né, o planejamento do agro nesse momento com o dólar nas alturas. Bom dia, Felipe. O dólar alto ele pode parecer bom para o agronegócio, mas essa não é uma verdade absoluta. Isso depende principalmente de uma janela entre o gasto de produção e a receita oriunda da venda destes produtos. E nós estamos justamente no momento de contratação de custos. Então, um dólar nesses patamares, quando chegou a bater 5,70, hoje está caindo 1,7%, voltou para baixo de R$ 5,58. Nesse momento de contratação de custos, o dólar alto é péssimo para o agronegócio, porque nós temos a compra de fertilizantes que 80% são importados. No mercado internacional, os fertilizantes tiveram uma alta nos últimos 2 meses. Então você alia uma alta no mercado internacional e uma alta da taxa de câmbio, o preço em reais acabou disparando, isso acaba prejudicando as relações de troca. E ainda há a necessidade de compra em torno de 45% dos adubos que serão utilizados no plantio da soja e do milho de verão aqui no Brasil. Os defensivos também, a maior parte, são importadas, ainda faltam quase 70% de compras para acontecer para os plantios de primavera, verão, e também está pegando um dólar muito alto. O Plano Safra, como a gente já comentou, está atrasado na liberação. Esse recurso deverá chegar para os produtores entre 60 e 90 dias após o anúncio devido à burocracia brasileira. Então, a contratação vai atrasar ainda mais, pegando justamente um dólar muito alto que reduz o poder de compra do produtor. Então, se você olha nominalmente o recurso que deve ser disponibilizado pelo Plano Safra, de acordo com o ministro Carlos Fávaro, ele vai ser um recurso insuficiente face ao aumento de custos. Qual é o grande risco para o produtor? Ele estar contratando custos com um dólar de 5,60 a 5,70 e lá no período que ele vai vender a sua soja, vender o seu milho, esse dólar recuar para 5,40, 5,30. Claro que parece improvável nesse momento, mas a gente está justamente no momento mais agudo, mais fervoroso do mercado, por isso que o dólar não para de subir e nós ficamos com o sentimento que ele vai subir para sempre. Mas olhando pelo lado do risco, se o dólar recua 5,40 a 5,30 no momento de venda da soja, do milho, a inflexão que nós poderíamos ter na taxa de câmbio vai trazer uma perda de margem muito agressiva para o agronegócio e muitos produtores que estão com alta alavancagem e ainda precisam ter uma margem de contribuição muito bem alinhada para pagar as despesas financeiras, pagar o custeio de produção, o dinheiro pode não ser suficiente devido à queda de margem. Então, dólar alto nesse momento é ruim para o agronegócio e o risco da queda de câmbio no primeiro trimestre traz um risco de perda de margem para o agronegócio aqui no Brasil. Ô Ale, você comentou, né, perda de margem, mas se a gente pode pensar
que os produtores podem ter ou podem fazer uma safra menor, com menos insumos, ou repassar essa perda de margem, repassar isso nos preços depois da colheita. A minha tentativa de compreensão aqui é se a gente pode ter uma inflação de alimentos ou de insumos, né, do agro lá na frente por conta desse movimento que está acontecendo especificamente agora. O problema, Felipe, é que não é possível repassar o aumento de custos no preço final, porque milho, soja, trigo, café, açúcar são commodities, então o preço ele é definido pelo mercado. Então nós estamos vendo, por exemplo, para o milho e para a soja, a Bolsa de Chicago derretendo. Isso acaba influenciando a formação de preços aqui no Brasil. Nós vemos os prêmios de exportação, que é aquele referencial que é negociado diretamente entre importador e exportador, trabalhando num outro sentido. E nós vemos o dólar subindo nesse momento. Então, se nós juntamos todos os referenciais de formação de preço, nós tivemos uma alta para o preço disponível, mas para o preço do ano que vem, ele segue estável ainda. Então, se nós tivermos uma queda, um recuo da taxa de câmbio, Chicago permanecer nos patamares que nós estamos tendo agora, e devido ao aumento da safra, já que vai haver a colheita a partir de janeiro, os prêmios de exportação dessas commodities acabam cedendo, o produtor vai ter preços menores, então ele vai ter um encolhimento da margem. Por isso que no agronegócio, para você ter uma margem melhor, você tem que gerenciar os seus custos, aumentar o giro do seu produto para remunerar a terra, ter uma receita sobre aquele ativo maior e no ganho de escala você ter uma receita melhor. Então, uma inflação de alimentos hoje, se nós estamos falando de produtos que são commodities e aquilo que chega direto para o consumidor, que é o óleo de soja refinado, que é a carne de porco, a carne de ave, a carne bovina, o açúcar refinado, nesse momento, se o dólar recuar, a gente pode ter uma deflação nesses produtos, porque os balanços dessas commodities se adequaram, então os derivativos, eles acabaram recuando e o que segura os preços sustentados é o dólar. Então, uma queda no dólar pode trazer uma deflação para o consumidor aqui no Brasil, ou seja, no IPCA, mas no momento da contratação nós temos a alta devido à alta do dólar. Ale, passando de algumas commodities, né, de commodities agrícolas para o petróleo, uma outra commodity, queria entender um pouco desses impactos também por aqui, né? Porque o dólar mais alto, a gente vê alguns impactos ali em relação à própria Petrobras, defasagem de preço de combustível, possibilidade até mesmo de fazer algum repasse para os consumidores, mas talvez não fica ali nos planos. E aí, inclusive, e juntamente a isso, a gente vê também uma elevação do preço no cenário internacional, alguns riscos geopolíticos. Como é que está essa percepção, né? Como é que está essa visão aí para o petróleo, principalmente nesse sentido, né? Que os preços estão aumentando, seja do próprio petróleo, seja do dólar, os impactos que a gente pode ter por aqui. Começando pela parte geopolítica, cenário internacional, Felipe, o que nós estamos vendo? Um aumento das escaladas lá no Oriente Médio, o Hezbollah começou a atacar Israel, segundo o próprio governo, está preparando uma retaliação contra o Hezbollah, que é um dos grupos terroristas mais bem armados do mundo e também financiado pelo Irã. E nesta semana, membros do alto escalão do governo iraniano anunciaram que darão todo o apoio necessário para o Hezbollah se defender e atacar Israel. Saiu até uma carta, vazou uma carta do Joe Biden para o Netanyahu dizendo que ele está fora se Israel for fazer uma retaliação. Então, este aumento das tensões com o Irã voltando a ameaçar Israel traz um risco geopolítico muito elevado de como que ficará o fornecimento de petróleo na região do Golfo Pérsico. E isso tem adicionado um prêmio de risco, segundo nossos cálculos, em torno de $2 por barril neste momento. Além disso, estamos numa sazonalidade de alta do petróleo, que é o início das férias de verão nos Estados Unidos. O pico de consumo de gasolina lá nos Estados Unidos acontece amanhã, no feriado do dia 4 de julho. Quando nós aliamos a alta da taxa de câmbio do dólar aqui no Brasil, nós temos um aumento no preço de paridade de importação, que é o PPI, tanto da gasolina quanto do diesel. Então, de acordo com o relatório da Abicom, essa defasagem já passa de 60 centavos para a gasolina e de 70 centavos para o diesel. E aí nós voltamos a relembrar o que aconteceu em agosto
do ano passado, quando a Petrobras fez o represamento dos preços, não fez o ajuste que deveria fazer, ou seja, inviabilizou a importação de refinarias independentes, refinarias privadas, o que causou uma escassez de diesel, principalmente em Minas Gerais. Então, se o cenário não mudar, o câmbio não recuar, ou a Petrobras repassar o aumento, equilibrar esta defasagem, o que nós poderemos ver nos próximos dias vai ser novamente uma escassez de diesel nos postos de combustível, principalmente o S10, devido a uma não competitividade das empresas privadas na importação e distribuição desse combustível. Maravilha, um cenário bastante assustador, né? Se houver desabastecimento, aí sim a gente vai ter reflexos mais importantes, mais complicados aqui para o nosso cenário. Ale, agradeço muito, viu, sua participação, obrigado por nos atender, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Uma ótima quarta, boa semana para você, até a próxima. Eu que agradeço, Felipe e Paula, bom dia, até mais. Tchau, tchau. Ale Delara, sócio-diretor da Pine Agronegócios aqui com a gente. 11 horas e 50